paz, meus amigos. Eu sou Leonardo Santos e criei este canal com a finalidade de compartilhar informações essas no âmbito da teologia, dos conhecimentos da Palavra de Deus. É claro que eu não estou aqui para definir qualquer tipo de assunto, de conceito, de forma alguma, mas eu quero simplesmente compartilhar aquilo que eu aprendi, que pode ser de muito valia para você. E hoje eu quero falar sobre revelação, ou seja, revelação do texto bíblico. Acredito que você já deve ter ouvido alguém falar, usar essa expressão, Deus me deu uma revelação no texto. É correto usar essa expressão? Antes de nós continuarmos a falar sobre isso, é importante frisar que a Bíblia ela é um instrumento que Deus usa para falar com os homens. Ela em Hebreus capítulo 1 vai dizer sobre isso, que antigamente Deus falava de diversas maneiras por intermédio dos profetas, e hoje Ele fala através do seu Filho Jesus, que é a sua palavra, que é o Evangelho que Ele nos deixou, que é a Bíblia Sagrada. Mas é importante frisar que durante muitos anos, décadas, séculos, que a Bíblia foi formada desde o período da criação e até o encerramento do Novo Testamento, a Bíblia estava sendo formada e Deus usou alguns homens, especificamente os escribas e fariseus. Eles tiveram cuidado para preservar a escrita, que era a Torá, na época da lei de Moisés, e os ditos dos profetas. Isso foi o Antigo Testamento. E depois, posteriormente, o Novo Testamento foi escrito também, registrado, e os escribas tiveram o cuidado de preservar ao longo da história a palavra de Deus. Eles estudaram minuciosamente, texto por texto, palavra por palavra, para comprovar sua veracidade. E hoje, glória a Deus, o cânon foi encerrado, foi fechado, e Paulo escreve, que se um anjo do céu, vir e tentar impor outro evangelho, que não seja esse que foi pregado, deve-se considerar anátema. Então, foi encerrado o cânon, não há o que se acrescentar mais na Bíblia e nem também pode ser tirado. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Louvamos a Deus pela Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus para os homens, a orientação de Deus para toda a humanidade. E hoje nós temos a Bíblia aí, editada, temos a Bíblia aí confeccionada, mas o que nela está escrito serve para o nosso crescimento espiritual, serve para o nosso bem-estar, serve para nós mantermos uma vida santa, uma vida digna diante de Deus e nos preparar, para o encontro com o noivo. Mas voltamos à questão da revelação. É correto usarmos a expressão revelação? A verdade é o seguinte: o que foi revelado se encerrou. Não há revelação, na verdade. O que hoje nós temos é a iluminação. O Espírito Santo, ele quando veio na Terra, Jesus disse que ele nos faria lembrar de tudo que ele falou. Ele teria a incumbência de nos esclarecer. O que é iluminar? É trazer esclarecimento. Aquilo que está obscuro, aquilo que nós não podemos compreender e entender, o Espírito Santo ele tem esse papel de nos iluminar, de esclarecer aquilo que está obscuro.
Então, na verdade, a expressão correta que nós deveríamos usar ao termos um entendimento de um texto não é revelação, mas sim a iluminação. O Espírito Santo ele nos ilumina a nossa mente e a gente passa a entender o que aquele texto quer falar conosco. Outra questão também que entra em discussão é a questão da aplicação. Há alguém que diz que discorda dessa expressão, mas nós temos um exemplo aí muito vigente, que é as lições bíblicas da escola dominical. O comentarista ele pega um texto, ele pega um personagem, ele pega um assunto bíblico e ele faz uma aplicação para os nossos dias. O que aquele texto ensina, o que a vida daquele personagem bíblico, né, nos ensina, como no caso de Davi, como no caso de Pedro, como no caso de Samuel, como no caso de Abraão, entre outros, que viveram a história bíblica, e se eles ali estão registrados no canon, é porque foi da vontade de Deus que eles, que a história deles fossem sagradas, né? Fossem registradas para o nosso para a nossa aprendizagem, né, nos dias de hoje. Então, quando nós lemos a Bíblia, né, nós lemos a Bíblia não como um jornal, como uma revista, mas sim como uma regra de fé que nos ensina, né, termos uma conduta, entre outras coisas. E quando nós lemos para fazer uso dela para a nossa vida, na verdade estamos fazendo uma aplicação. Isso não é errado, né? Agora, tem a questão que nós precisamos entender que a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma. Se eu pego um texto e aplico ele, eu posso até usar as minhas ideias, desde que as minhas ideias estejam respaldadas na palavra de Deus, ou seja, desde que algum outro texto da Bíblia apoie aquilo que eu penso sobre o que eu li, isso não é errado. É preciso entender que a Bíblia interpreta a si mesmo, né? Eu não posso tirar ideias da minha cabeça quando faço uma aplicação bíblica, se eu não tiver um respaldo bíblico, se nenhum outro texto apoiar aquilo que eu estou falando, tá bom? Então, espero que tenha esclarecido você aí, e eu queria que você aí compartilhasse esse vídeo. A nossa ideia é, para o futuro, trazer mais vídeos, mais assuntos importantes, que eu acredito que irá acrescentar em muito a sua vida espiritual na casa de Deus e para transmitir também aos outros, tá bom? Fique na paz de Deus aí, que Deus possa abençoar você e a sua família.